Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero nesta noite cumprimentar a todos que está aí na sua casa, no seu lar. Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor. Hoje nós estamos em uma programação Clama Serra 2020. Eu gostaria de ler um texto onde fala de clamor. Salmo de número 34, versículo 6. A palavra do Senhor, ela é nos revelada através do servo do Senhor, salmista Davi, dizendo: clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O rei Davi, ele está expressando o desejo da sua alma. Ele diz, ele se refere a ele como um pobre, como alguém necessitado de Deus. Salmo 40, versículo 17, ele expressa em outro momento, dizendo que ele era pobre e necessitado, mas o Senhor cuidava dele. Nesse salmo, Davi está dizendo, chamando ele, se colocando em uma posição desmerecida, e dizendo, chamando-o de pobre, ou seja, necessitado das misericórdias, da graça e do socorro de Deus. Então ele expressa dizendo no versículo 6: clamou este pobre ao Senhor, e ele diz que o Senhor ouviu. Da onde que Deus ouviu? Lá do seu Isaías 6, sublime e grandioso trono. Deus ouviu o clamor do salmista, e ele diz que Deus, ouvindo o seu clamor, ele o livrou de todas as suas angústias. Versículo 17 do Salmo de número 34, Davi agora fala para todos os justos. Justos são aqueles que foram justificados pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, através da sua morte vicária, substituta da humanidade. Ele disse: os justos clamam ao Senhor, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Todos os salmos nós vamos ver expressões como essas, de clamar a Deus, clamar ao Senhor, que é o mesmo que suplicá-lo. E clamar é alguém que na maioria das vezes está passando por momentos difíceis em sua vida, e nada mais é melhor para nós de Serra do Ramalho, nesse Clama Serra, clamar a Deus por esse momento que nós estamos aqui hoje fazendo este Clama Serra live por causa da pandemia. Mas o texto está dizendo que se nós clamarmos ao Senhor, clamarmos a quem, pastor? Aos governantes, clamarmos às autoridades, tanto mundiais quanto nacionais, autoridades nos poderes executivos, legislativos, nos poderes judiciários, clamar às autoridades constituídas da terra. Podemos até clamar a eles reivindicando algo, mas o texto nos diz, e o propósito do Clama Serra é clamar aquele que está sentado em um alto e sublime trono e tem todo o poder nas suas mãos. A Bíblia nos revela sobre quem nós devemos clamar.
Davi disse que clamou a Deus e Deus ouviu. Hoje no mundo atual, pastores aqui presentes, nosso amigo Diego, há cerca de 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. O nosso Deus, ele é tão grande que se há 7 bilhões de pessoas clamar a ele no mesmo momento, ele tem poder de responder a todas na mesma hora. Ei, é para clamar a quem, pastor? Clamar a um Deus que é poderoso. Isaías descreve ele no capítulo 43, no versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Ele diz assim: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Ele é aquele que está sentado em Isaías 40, versículo 22, no globo da terra. Isaías 40 descreve ele como aquele que mede as águas da terra com o punho da sua mão. Ele é aquele que compara todas as nações da terra, reunidas juntamente com todos os seus poderes bélicos. Deus diz que todas as nações comparadas a ele é menos do que nada. É como uma gota d'água em um balde, é como o pó da balança, do pó miúdo da terra. Este é o Deus que nós devemos clamar, e quando nós clamarmos a ele, nós temos que ter a certeza, ele está ouvindo o nosso clamor. Aleluia! Serra do Ramalho, clame a Deus, porque Deus, ele não mudou, ele ainda continua sendo Deus todo poderoso, que não há causa perdida para ele. Não tem pandemia, não tem mal, não tem doença, não tem nada que pode ser empecilho, obstáculo para impedir o nosso Deus de agir, de operar sobre a terra. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? Que nós temos deixado de clamar a quem verdadeiramente tem poder de mudar a nossa história e a história de Serra do Ramalho. Mas eu profetizo no nome de Jesus que Deus está levantando uma geração de pessoas que entendem que Deus está chamando Serra do Ramalho para clamar a ele, e ele já vem trazendo resposta. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré que 2021 Deus vai agir em Serra do Ramalho, resposta dele virá. Deus vai operar poderosamente, aonde vai realizar salvação de almas, curas, milagres. A igreja do Senhor Jesus Cristo na terra de Serra do Ramalho, falarei a nível municipal, precisa entender que a nossa resposta do nosso clamor não vem das autoridades. A Bíblia manda nós orarmos por elas. A resposta para a igreja do Senhor não vem dos homens, não. A resposta para a igreja do Senhor, ela vem dos céus, ela vem do Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que o nosso Deus é tão grande. Jeremias fala em Jeremias 23, 24, ele diz: porventura não encho eu os céus e a terra? Não há um lugar dos céus e da terra, uma fagulha, um átomo sequer, que não tenha a presença desse Deus. E hoje ele está aqui nesse Clama Serra para ouvir o clamor do seu povo, quem veio adorar ele. E clama a ele nesta noite, clama aí da sua casa, que ele ouve e responde. Eu creio no clamor. Deus ainda ouve clamor da igreja dele. A igreja primitiva, eles não tinham nada. Eles não tinham um som bom desse, umas caixas acústicas dessa. Eles não tinham baixo, não tinham teclados, não tinham bateria. Eles não tinham nem governos, leis apropriadas para defendê-lo. Eles andavam perseguidos,
em cavernas, amedrontados, jogando para leões, jogados, mas eles tinham uma arma que é poderosa, eles tinham um clamor, e eles apresentavam a Deus as suas necessidades, e a Bíblia diz que Deus ouvia dos céus o clamor da igreja primitiva, e descia à terra, e impactava o mundo. Esse é o Deus que não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, passado, hoje, presente e amanhã, futuro. Ele está em um tempo que não é o nosso. O tempo do homem é um tempo cronos. O homem conhece o passado e hoje, e somente o presente. O futuro nós não sabemos, mas o nosso Deus está acima do tempo. O tempo dele é o Kairos. É o tempo em que não há passado e nem futuro, é hoje. Então, se nós clamarmos Ele hoje, Ele tem respostas para as nossas vidas. O nosso Deus é tão grande. Jeremias diz que Ele enche os céus e a terra. Isaías 40, versículo 26, diz que o nosso Deus, Ele criou os céus, a terra, os exércitos celestiais e todas as estrelas. E a Bíblia diz que Ele deu nome para cada estrela que há na terra. Olha o tamanho do nosso Deus. Segundo a NASA, a Agência Espacial Americana, há hoje cerca de 40 sextilhões de estrelas nas galáxias. Eles têm uma conclusão, e não é exata, que há cerca de 40 sextilhões de estrelas. Não estou falando de milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Eu estou falando de 40 sextilhões de estrelas. Isaías 40, 26 diz que Deus, o nosso Deus, Ele é tão grande que Ele deu nome para cada uma dessas estrelas, e quando Ele chama-as, todas elas se apresentam sem que nenhuma fique em falta. Olha o tamanho deste Deus. Será que 7 bilhões de pessoas no mundo clamando por alguma coisa, por alguma necessidade? Será que Ele não ouve do teu trono e desce na terra? Paulo e Silas, quando estavam na prisão lá na cidade de Filipos, a Bíblia diz que eles estavam ensanguentados. Tentaram parar Paulo e Silas, prenderam eles em uma cadeia subterrânea, colocaram cadeias nele, tronco neles, bateram de vara, porque os romanos batiam com varas nos crentes, e os judeus batiam de chicote. Mas quando eles estavam todos ensanguentados, presos lá numa cadeia subterrânea, como um malfeitor, ainda que eles só estavam pregando a palavra de Deus, eles começam a louvar levitas do Senhor. Eles começam a clamar, que é o mesmo que orar a Deus. E a Bíblia diz que Deus, do trono dele na glória, ouve o clamor de Paulo e Silas, desce lá na cadeia, abre todas as portas e faz a cidade de Filipos a cidade da Macedônia. E hoje o clamor à serra, que Deus ainda ouve o clamor de uma igreja que prostra e adora Ele. Ei, Ele não mudou, fomos nós quem paramos de clamar. A igreja precisa voltar a clamar a Deus de verdade, preocuparmos mais em clamarmos a Ele, pastores, do que fazermos conchavos, negociações, comprometer a noiva de Cristo com homens e organizações na terra. Nós devemos preocupar. Eu lembro do nosso irmão Diego, no momento da pandemia, que eu cheguei em Serra do Armário, na Agrovila 12, no mês de março, dia 28 de março. Hoje está fazendo exatamente 8 meses que eu estou na cidade de Serra do Ramalho, morando na Agrovila 12. E eu lembro, Diego mandou uma mensagem no grupo dos pastores daqui de Serra do Ramalho, dizendo: vamos marcar um lugar para nós clamarmos a Deus. Nós não podemos congregar em igrejas, mas podemos ir por parte de exposição, para algum lugar todo mundo afastado, e clamarmos a Deus, para que Deus venha abençoar. Infelizmente,
Não houve uma reação, não houve uma resposta positiva para aquela convocação, porque eu sei que se a igreja de Deus clamar a Ele, Ele tem resposta para Ele. Todos os dias, 5 horas da manhã, a igreja da Agrovila 12, Assembleia de Deus, está de portas abertas e tem lá um povo clamando o nome do Senhor Jesus. E para a glória do nome do Senhor, na Agrovila 12, Deus tem nos guardado. E eu tenho pedido sempre: nos guarda da pandemia, nos guarda dos casos, cobre-nos com teu sangue, Jesus. Clamando, suplicando, gritando em alta voz a Ele, assim como Bartimeu clamou. Jesus, a Bíblia diz que Ele é o Emanuel, Isaías 7,14. Ele é a personificação de Deus. Deus com os homens na terra. Deus se fez homem e veio à terra para mostrar o simples fato do que é clamar. E a Bíblia diz que quando Jesus ia passando, Bartimeu, ainda que era cego, mas enxergou mais do que os sacerdotes e os principais da sinagoga dos tempos de Jesus. Ainda que Bartimeu era cego, enxergou mais do que os gregos, os helenistas e os cultos filósofos da Grécia Antiga. Bartimeu enxergou com os ouvidos e ouviu que ele ia passar. Bartimeu tinha uma necessidade, era um pobre miserável que precisava de algo, e ele começou a clamar a Ele. E quanto mais as pessoas diziam: fala mais baixo, para de gritar, cego, ele gritava mais alto, porque clamar é isto, é gritar, é bradar em alta voz, clamar a Deus, para que Deus venha resolver a situação das nossas vidas e da nossa cidade. Eu creio que Deus está levantando, pastor Lucas, uma geração de homens e mulheres que irão prostrar o joelho na terra e irão clamar a Deus, para a glória do nome do Senhor. Até hoje eu tenho orado e clamado. A Agrovila 12 ainda não chegou nenhum caso de Covid. Boatos aconteceram, mas o governo não tem divulgado nenhum caso de lá. A Agrovila 13, nós temos igreja lá, também não tem nenhum caso. A Agrovila 21 também não tem nenhum caso. Temos igreja lá. A 22 não tem nenhum caso. São as 4 igrejas que nós temos, que eu sou pastor presidente desse campo. E para a glória e honra do nome do Senhor, pastor, é porque o Senhor é bom, não. Clamou este pobre ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e me livrou de todas as minhas angústias. Continua a igreja do Senhor clamando a Deus, que Ele ainda ouve a oração do seu povo. Glória a Deus. O segredo é clamarmos a Ele incessantemente. Nós não temos que clamar até Deus ouvir, porque Deus, Ele ouve no momento antes ainda da palavra sair da nossa boca. Ele já conhece a minha e a sua necessidade. Nós temos que clamar até Ele nos responder, até Ele trazer as respostas. Não importa quanto tempo iremos clamar, o que importa é que o nosso Deus ouve e Ele nos livra de todas as nossas angústias. Eu profetizo em nome de Jesus que no ano de 2021 Deus vai levantar uma igreja que não somente canta para Ele, prega para Ele, fala no nome dEle, mas que clama o nome dEle para Ele abençoar. Serra do Ramalho, eu profetizo, está vindo, Diego, um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade espiritual, material, um tempo de colheita, de salvação de alma, um tempo de cura, de milagres, da parte daquele que ouve o clamor da igreja. Ei, nós precisamos clamar o nome do Senhor. Nosso Deus nunca mudou. A Bíblia diz: por que a igreja primitiva não tinha proteção de leis para defender eles, e mesmo assim eles pregavam? Porque
que a igreja primitiva não tinha WhatsApp, cantora? Não tinha Facebook, não tinha redes sociais, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha meios de comunicação. A igreja primitiva não tinha aviões multimilionários, não tinha. A igreja primitiva não tinha poder na terra. É tanto que Paulo, que Pedro e João, quando chegam no templo, ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Por que Paulo, Pedro falou Jesus de Nazaré? Porque Filipe, quando convidou Natanael, dizendo que havia encontrado o Messias, a Bíblia diz que é Filipe. Filipe chama Natanael, Natanael diz: vem alguma coisa boa de Nazaré. Filipe disse: vem ver. Pedro, João, Paulo, ele não pintava Jesus para as pessoas receberem Jesus. Eles não pintavam o evangelho para as pessoas aceitarem. Eles apresentavam a Cristo, o Messias que veio de Nazaré. Nada de bom vinha de Nazaré. Era a cultura do povo contemporâneo daquele tempo. Quando Paulo ia apresentar a Cristo, e ele pregando, ele dizia: eu apresento a Cristo e a esse crucificado. Para os gregos, pastores aqui, um Jesus crucificado na cruz do Calvário, para os gregos, oh meu Deus, era uma derrota. Para os gregos, era uma vergonha. Para os judeus, apresentar um Cristo crucificado, para eles derrotado. Mas foi a derrota que para o mundo é derrota, mas foi a grande vitória que aconteceu na humanidade, aonde ele pisou na cabeça da serpente e tirou todo o poder e a autoridade dele. E hoje o poder ele entregou na mão da igreja do Senhor Jesus na terra. A igreja é a autoridade mais forte que tem na terra. Pastores, o único povo de ele que pode mudar a história das cidades é a igreja do Senhor. É o único povo que pode mudar. Por quê, pastor? Jesus disse para os discípulos em Mateus 16, versículo 17, do 13 até o 19. Ele diz no 18 que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja dele. E ele diz no 19: eu entregarei. Olha para cá o que Deus entregou na sua mão. Deus entregou na mão da igreja. O problema é que nós estamos desviando o nosso foco do que Deus entregou na nossa mão. Ele diz: eu entregarei as chaves do reino dos céus e tudo. Ele não disse algo, uma coisa, duas, mil coisas. Ele disse: tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que você orar aqui, Deus ouve, Deus assina e Deus manda a resposta para a igreja aqui na terra. Ele entregou na mão da igreja. Não foi chave de carro, chave de moto, chave de apartamento. É bom, pastor, mas é mixaria diante do que ele entregou na mão da igreja, a chave do reino dos céus. A igreja é a única autoridade na terra que tem poder de verdade de mudar a situação. Se um povo estiver sofrendo por governos injustos, se o povo estiver sofrendo por mazelas de autoridades, a Bíblia diz: se o povo dele, segundo as Crônicas 7:14, se o povo dele é o povo dele. Tem aí algumas entrevistas nos jornais, algumas postagens em Facebook, Instagram, dizendo assim: achou que Deus ia deixar barato o que fizeram no carnaval do Rio de Janeiro, de São Paulo, colocando Jesus derrotado e o diabo vencendo. Deus não está preocupado em o que o mundo acha dele. Deus está preocupado o que a igreja entendeu quem ele é e quem somos nós da terra. Nós somos o povo de Deus, que se nós humilharmos perante ele, não perante autoridades humanas, se nós clamarmos a ele,
se nós arrependermos dos nossos maus caminhos. Ei, Ele diz que Ele perdoará os nossos pecados, e Ele ouvirá o nosso clamor. Ele sarará a nossa terra. Terra aqui o coração. Há uma multidão de pessoas gritando, clamando a Deus, mas tem muitas almas clamando dentro de si, pedindo socorro. Almas na depressão, almas angustiadas, almas com medo, trancadas em casa, possessadas, aprisionadas por doenças psicossomáticas. E a igreja do Senhor Jesus é o único povo na terra que tem poder de clamar a Deus e libertar esse povo. Igreja do Senhor, eu convoco vocês nesta noite. Não é só fazermos clama serra. Não tenha minhas palavras como crítica, autocrítica. Mas não é só nós fazermos todos os anos clama serra, fazermos festas, fazermos músicas, pregações. Mas se a igreja do Senhor em Serra do Ramalho não se prostrar e clamar de verdade a Ele, não vai resolver nada. Mas eu tenho certeza que Deus está levantando meninos, crianças, jovens, mulheres, homens, pastores, profetas. Ei, Deus está levantando Serra do Ramalho, o povo de Deus, para um novo tempo. Um tempo de vitória, de bênçãos, de milagre da parte do Senhor Jesus. Eu quero profetizar nesta noite que através destas redes sociais, pessoas estão ouvindo e entendendo que há uma necessidade de nós clamarmos a Deus. Nós temos que clamar a Ele, gritar, bradar em alta voz. O salmista no Salmo 42 diz: assim como o servo brama, clama pelas correntes das águas, assim suspira, clama minha alma por ti, Deus. E Ele diz: quando é que eu me apresentarei diante dele, do Deus vivo? Porque o salmista sabia que assim como o servo, ele só tinha proteção tanto dos predadores, se ele encontrasse algum lugar de água para ele guardar, para ele mergulhar, e assim o seu cheiro não isse até os predadores e caçadores. E também ele sabia que só a água poderia, porque a água é vida, livrar ele da morte. Assim também a igreja do Senhor Jesus. Só Deus que pode resolver o problema do mundo, da nação, do estado, da cidade. Paulo disse: minha luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra as potestades, principados, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso Deus nos deu as armas para nós combatermos. E a maior arma da igreja do Senhor Jesus, tanto de ataque quanto de defesa, é o clamor, é a oração. Clama Serra 2020. É tempo de clamar a Deus, é tempo de invocarmos o nome do Senhor, e assim contemplaremos milagres, prodígios, maravilhas, mudança em todas as escalas, em todos os lugares da nossa sociedade. No nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar ao Senhor, meu Deus, a cidade de Serra do Ramalho. Eu quero clamar a Ti, meu Deus, por esta cidade, juntamente com a Tua igreja, com o Teu povo. Responde-nos, Senhor, responde a oração, clamor da Tua igreja. Entra em todas as escalas, poderes, judiciários, legislativo, executivo, todas as áreas. Tira a injustiça, joga por terra o mal, as tramas, os projetos do inimigo. Repreende as depressões, doenças psicossomáticas, todo mal, no nome e na autoridade do nome de Jesus.